Algo despertou no quarto 217 da Clínica de Traumatismo Cerebral. Algo maligno. Olá pessoas, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo de literatura aqui no canal e hoje nós vamos falar sobre o terceiro volume da trilogia do Assassino do Mercedes. Vamos bater um papinho sobre Último Turno do Stephen King. Olá pessoas, tudo bem com vocês? Estava devendo um vídeo sobre literatura, né? O problema é que como eu faço os vídeos de literatura durante a semana e aí quando vem prova, vem um monte de coisa, aí fica pesado para eu fazer, para eu parar um pouquinho e gravar as resenhas. Mas sempre que possível, cá estamos nós fazendo esses vidinhos de literatura. Eu fiquei devendo a resenha do último livro da trilogia do Assassino do Mercedes, que eu já tinha feito sobre o volume 1 e volume 2, que é essa trilogia policial do Stephen King. Se você ainda não viu, eu vou ver se eu me lembro de deixar linkado aqui embaixo, no primeiro comentário, na caixa aqui embaixo, os vídeos, os dois primeiros vídeos dos dois livros anteriores. Pois bem, Assassino do Mercedes, como todo mundo já sabe, é aquela trilogia policial escrita pelo Stephen King, ou seja, o mestre do terror e do horror estava se enveredando por um novo caminho, que é esse das tramas policiais. É possível que nesse vídeo tenha spoiler, gente. Como eu vou falar do terceiro volume, então eu vou ter que recorrer aos outros dois para lembrar de algumas coisas. No primeiro, nós vimos o nosso Bill Hodgins, que é o nosso detetive, investigando a vida, tentando descobrir quem era o assassino do Mercedes, né? Que no final do livro a gente descobre quem é o moço. No livro 2 nós tivemos meio que um intervalo, porque daí fomos ver uma outra história, e o Bill Hodgins, que é o detetive do primeiro, ele só aparece lá no final do livro, bem como o moço assassino do Mercedes. Hoje no terceiro volume nós estamos de volta à trama original. Então aqui nós temos o detetive Bill, novamente envolto com aquele moço responsável pela tragédia ou pelo crime, né, lá do Mercedes no primeiro livro. Último Turno começa com uma morte misteriosa de uma moça que vivia ali na cadeira de rodas e ela foi assassinada pela mãe e a mãe depois se matou. Um dos detetives, meio curioso e achando aquela morte muito estranha, chama o Bill para ajudá-lo nessa investigação. O mais curioso é que essa moça ela era uma das vítimas do assassino do Mercedes, lá do primeiro livro, e como o Bill era especializado nesse crime, né, na investigação desse assassinato, o amigo dele o chama para ajudá-lo nessa investigação. Quando o Bill vai para lá, para essa casa, para saber o que aconteceu ali, ele vai inclusive acompanhado da amiga dele, a Holly, né, que conquistou a gente, porque os dois têm aquela empresa de investigação. Eles vão lá então para ajudar esse detetive a ver o que aconteceu e que morte misteriosa é essa. Quando eles chegam lá, eles encontram um aparelho de tipo desses de game portátil, tipo esse aqui que está na contracapa do livro, né, que é um aparelhinho de game, e a letra Z escrita ali na casa. Eles começam a investigar, mas a priori eles não fazem uma relação direta com o Brad, que era o assassino do Mercedes lá do primeiro livro, uma vez que o Brad, teoricamente, está lá na clínica onde ele foi parar no primeiro livro, meio que em estado vegetativo. O que ninguém sabe é que, embora apareça um vegetal, o Sr. Brad tomou consciência e está totalmente ciente das coisas. Se o corpo dele não responde aos estímulos, né, uma vez que ele está lá na cadeira de roda, mas o cérebro dele está indo muito bem, obrigado, e melhor. Ele acordou do coma e acordou com poderes, por assim dizer. Então, nesse livro nós temos o bom e velho King de volta. O que acontece? O Brad, que era o assassino do primeiro livro, quando ele acorda, ele percebe que ele tem uma espécie ele é uma espécie de professor Xavier, ele consegue controlar a mente das pessoas. E aí, ele começa a colocar em prática o seu plano lá desde o primeiro livro e agora de uma maneira mais sórdida, né? Porque ele não precisa estar fisicamente no local para executar esse plano. Ele pode dominar o corpo ali de qualquer pessoa e fazer com que aquela pessoa cometa o crime no lugar dele. O Último Turno é uma trama eletrizante porque você fica desesperado uma vez que como é que eu vou prender um bandido que eu não sei quem é e que pode ser qualquer um. Nós temos aqui alguns momentos bem tensos, eu acho que o King aprendeu lá no volume anterior como terminar um capítulo com um gancho e deixar a gente em suspenso.
Depois ele dá uma aliviada, mas acontece isso aqui novamente. Nós temos o retorno de personagens interessantes, como eu falei pra vocês, a Holly volta junto com Bill Hodges para fazer toda essa investigação. Inclusive a Holly, gente, que era um personagem que no início tinha uma certa antipatia e com o tempo fui aprendendo a gostar dela. Depois da leitura desse livro, eu acho que, assim, na minha opinião, ela é uma pessoa com o transtorno de aspecto autista. Ela tem um nível de autismo porque a relação dela interpessoal é muito complicada, mas ao mesmo tempo ela é genial. Pra mim, essa personagem ela é autista. Aqui no livro não fala, mas pelo comportamento dela dá a entender que sim. Temos também a volta do Jerome aqui, que é aquele moço que ajudava o Bill Hodges cortando ali a grama, né, aparando a grama da sua casa, e que depois acabou se metendo nas investigações com o detetive. E ao mesmo tempo que é um livro de suspense, mais do que um romance policial, nós temos aqui aspectos do mistério e do fantástico novamente, que é bem a praia do King, então ele não fugiu muito. É um livro também de despedida da trama, porque são só 3 volumes e esse é o terceiro e último volume, e também a despedida de um dos personagens que a gente aprendeu a amar. Aí no final, quando isso acontece, o King ele tem fama de ter uns finais péssimos, tá? E o final desse livro aqui não é um final feliz, não é um final alegre, mas, no meu ver, é um final adequado, sabe? Assim, eu acho que dessa vez ele foi feliz na criação do final, embora a gente fique com o coração apertado quando chega aqui nas últimas páginas. Mas eu acho que tudo caminhava para isso e ornou com o resto da história, por assim dizer. O livro foi publicado aqui no Brasil pela Suma de Letras, que é a editora que publica o King, e tem 335 páginas de texto, de história, que em se tratando de King é pouca coisa, porque a gente sabe que ele é prolixo. E aqui ele acho que ele conseguiu ser bem enxuto na história. Durante a narrativa falando história, tem uma outra personagem lá do primeiro livro, que eu já tinha até esquecido dela, e ela volta aqui também, e ela tem um papel fundamental na trama. Então preste atenção quando vocês estiverem lendo. A diagramação é boa, páginas amarelas, o tamanho da letra é confortável, então é um livro que a gente lê muito rápido. Aliás, King, apesar de ser prolixo, ele é um cara que a gente lê rápido. Então, para finalizar, King fecha com chave de ouro essa trilogia que eu adorei, eu acho que ele foi muito bem, obrigado. Pode fazer outras séries assim, moça, e com livros menorzinhos, né, que faz com que a gente termine tudo muito mais rápido. Se você gosta de suspense, se você gosta de mistério, de um aspecto de fantasia, você vai gostar desse terceiro volume. Mas dá pra ler separado? Tem gente que fala que dá pra ler separado, gente. Eu sinceramente acho que não. Acho que você tem que ler as 3 tramas para que você entenda a história de um modo geral. Ok? Tranquilo? Então fica a dica para vocês. Essa semana a dica é O Último Turno, do Stephen King. Terceiro volume da trilogia Bill Hodges, ou como alguns preferem falar, trilogia do Assassino do Mercedes. Então foi isso, meu povo. Um vídeo bem sintético, bem rápido, pra gente não perder tempo. Tá certo? Gostou? Dá joinha, compartilha e espalha para os amigos. Se não gostou, dá aquele dislike de sempre, né? Se você já leu o livro, ou se você pretende ler, comenta aqui embaixo o que você achou. Participe do nosso vídeo também, tá certo? Eu volto em breve. Beijinho, tchau. Fui!